Vamos lá, ó. Temos aqui mais um texto, né? Sem acessórios nem som. Poema, tá certo? Que vai ser lido aqui para vocês agora, de forma bem rápida, bem tranquila. Ele vem aqui, ó. Sem acessórios nem som. Escrever só para me livrar de escrever. Escrever sem ver, com riscos, sentindo a falta dos acompanhamentos, com as mesmas lesmas e figuras sem força de expressão. Mas tudo desafina, o pensamento pesa, tanto quanto o corpo, enquanto corto os conectivos, corto as palavras rentes, com tesoura de jardim, cega e bruta, com facão de mato. Olha só, cortar as palavras de um poema é algo, né, pesado, algo incisivo, é tanto que ele utiliza aqui as figuras. Vou cortar os conectivos, corto as palavras rentes com tesoura de jardim, cega, bruta, com facão de mato, né? É um ato bem grosseiro, bem grotesco de cortar as palavras de um texto no seu processo de composição, como o autor coloca aqui, ó. Mas a marca deste corte tem que ficar nas palavras que sobraram. Ó. Ele corta as palavras, mas até a ausência da palavra naquele contexto, quando diz respeito à composição poética, é uma ausência que precisa estar ali, precisa ser sentida, né? A ausência da palavra, ela tem uma semântica, uma nuance dentro daquele texto, tá certo? Vamos lá. Qualquer coisa do que desapareceu, continuou nas margens, nos talhos, nos talos, no atalho aberto, atalho de foice, no caminho de rato, tá certo? Freitas Filho, vamos lá. Nesse texto, a reflexão sobre o processo criativo aponta para uma concepção de atividade poética que põe em evidência, olha só, o texto, certo? A reflexão sobre o processo criativo aponta para uma concepção de atividade poética que põe em evidência, o processo criativo dele traz uma concepção de atividade poética, né? Uma concepção de ação dos poetas. E essa concepção põe em evidência o quê? A resposta correta aqui, no caso, é o item C. O agressivo trabalho de supressão presente em corto as palavras rentes com tesoura de jardim, cega e bruta, né? Um poeta, quando ele vai, obviamente, escrever um poema, ele tem a sua inspiração natural, né? Ele tem aquela sua inspiração que emana, uma vontade que ele sente de escrever, tá certo? Aquela vontade, aquele verme, aqui no Ceará a gente fala de verme, ele tá verminoso, né? Ele tem verme de escrever, ele vai escrever, sente aquela vontade incontrolável, né, de poder compor. Essa sua vontade incontrolável, quando ele compõe, o poema, ou o texto, ou a música, ela sai de uma certa forma assim, a primeira imagem, de uma forma muito bruta, né? E essa forma bruta, obviamente, vai ser lapidada, né? Vai ser trabalhada. Dificilmente um poeta ele consegue escrever um poema já de primeiro lance, já de primeira mão. Dificilmente um músico ele vai escrever uma música ou compor uma canção já de primeira mão, já direto, né? Não dá para fazer isso, é mais complicado. Ele compõe ali, sai o grosso, sai o bruto, a obra bruta. Depois da obra bruta, ele vai lapidar. Ele vai cortar o que tem que ser cortado, vai suprimir algumas expressões, vai acrescentar algumas coisas. E esse ato de suprimir é um ato, de uma certa forma, doloroso, né, para quem compõe. Por que é um ato doloroso para quem compõe? Porque quando você emana a arte na sua forma mais natural, né, essa ida da arte para essa forma mais natural, essa saída dessa obra artística de dentro do coração, de dentro do peito, da inspiração, é como se fosse um filho para quem fez, para quem produziu, né? E esse filho, a gente não encontra defeitos. Porém, para que essa obra, né, para que esse filho, entre aspas, essa produção artística, ela seja exposta num livro, seja exposta, no caso de uma música, num CD, ou até mesmo hoje nos veículos de comunicação, de uma comunicação mais rápida e mais imediata, é necessário que ela, obviamente, sofra algumas mudanças, precise ser lapidada e, em muitos casos, ou na maioria dos casos, ser melhorada, né? Portanto, essa ideia de se tirar alguma coisa de uma obra que surgiu naturalmente é bem expressiva aí, sobretudo no item C, que é o item que a questão traz como correto, né? O agressivo trabalho de supressão presente em corto palavras rentes com tesoura de jardim, cega e bruta. Portanto, a questão 116, você vai assinalar o item C de casa no nosso gabarito preliminar, tá certo? Preliminar, beleza?